com Tássio. Tô na luta! 50-13. Paraíba, 1930. A Verdade Omitida, de Flávio Eduardo Maroja Ribeiro. Fuba, que eu já agradeço e passo para que você possa se apresentar para os nossos telenautas. Eu que agradeço, é um grande prazer estar sendo entrevistado por você nesse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Diz aí pra gente de onde vem a inspiração para esse livro que tem alcançado tantos setores da sociedade, Fuba. Eu vou dizer como foi que começou a curiosidade para esse livro. Eu estudava no Colégio Pio XII, quarto ano ginasial, foram escolhidos 4 alunos para fazer a entrevista com José Américo de Almeida, que foi o chefe de polícia do governo de João Pessoa. E junto conosco foi Paulo Brasil, que era historiador, já não está mais aqui no plano terráqueo, mas ele foi. E depois da entrevista, a gente foi uma entrevista sobre o livro A Bagaceira, que foi um best-seller dele. Né? Depois da entrevista, Paulo Brasil pediu para ele falar um pouco da Revolução de 30. E ele disse, rapaz, eu não vou falar isso não, porque foi uma coisa que aconteceu, muito sangue, muitas mortes, os meninos são ainda muito jovens e tal. Aí Paulo Brasil pediu para as pessoas, para a gente ir brincar daquele jardim lá, onde é a Fundação hoje Zé Américo. E eu, muito curioso, eu disse, rapaz, eu não estou passando muito bem não, deixa eu ficar aqui. Só de butuca. Aí pronto. E aí Zé Américo, o bicho, saiu dizendo coisas, né? E aí Paulo Brasil também perguntava, né? Dizia, por que João Pessoa foi embalsamado, como embalsamaram o corpo de João Pessoa, saiu de capital em capital, né? Fazendo do discurso da Aliança Liberal, aquela coisa. E ele foi assim, eu acho que também ele já estava bem velho, ele se liberou mesmo para falar as coisas. E falou muita coisa, certo? Os 50 minutos abriu o baú da história, até da mudança do nome, que ele era contra, da mudança da bandeira, um bocado de coisa ele falou. E aí, aquilo ficou no meu inconsciente. Teve um momento que ele parou, ele até olhou e disse, esse menino está prestando muita atenção. E parou. Mas ele já tinha falado uns 50 minutos. E aquilo ali eu fiquei, né, na minha mente, procurei saber de alguma coisa, ninguém tocava no assunto, era uma coisa que ninguém falava, porque os livros foram queimados, né? Em 30, 31, 32, todos os livros foram queimados. E aí, quando saiu o livro de Fernando Moraes sobre Assis Chateaubriand, aí tem lá um capítulo lá que fala da Revolução de 30, né? Que tinha sido a farsa, aquela coisa todinha, que os livros foram queimados. E aí eu fui atrás de encontrar esses livros queimados na Biblioteca Nacional. Porque toda vez que você faz um livro, uma cópia fica na Biblioteca Nacional. Então aí eu não tive acesso, você não pode tirar, xerocar. Mas aí aproveitei quando virei parlamentar, vereador, e aí eu pedi oficialmente, e aí, de repente, sabe aquela coisa quando o universo conspira, começou a aparecer documentos de outras pessoas, né, pessoas mais idosas que iam lá no gabinete, e o que era uma cartilha, a princípio seria uma cartilha, acabou virando aí esse livro. Paraíba com HY, né? Muitos e muitas ainda não sabem de onde vem isso, é uma das primeiras partes assim, do livro. Além, um ponto antes que eu achei muito interessante é quando fala da chegada dos invasores e da nossa recepção, né? Nada de gentil, mas de resistência já a história da Paraíba. Porque na verdade, os índios aqui eram os potiguaras. Então, os tabajaras vieram da Bahia, entraram em conflito com os potiguaras, e aí essa guerra perdurou, até que em 1574 o mameluco levou a filha do Iniguaçu, que era o chefe dos potiguaras, e levou para Olinda, e aí, enfim, Antônio Salema pediu para devolver a menina, então quando os irmãos dela estavam voltando, passando por Tracunhaém, Diogo Dias, que era um rico fazendeiro, pegou essa menina tem que ficar comigo. A menina devia ser uma gata, né? Provavelmente. E aí o Iniguaçu disse, não, tem que devolver, ou devolve ou a gente ataca. Aí veio a guerra do Tracunhaém. Os potiguaras foram lá e foram mortos 600 pessoas, só que escapou foi o filho dele que estava em Portugal. E aí, com essa guerra de Tracunhaém, foi criada a Capitania Real da Paraíba, e aí, em 1574, criada a Capitania Real da Paraíba, porque a gente era uma só capitania. Né? Esse sistema de capitania, os portugueses colocaram em 32, né, para tentar colonizar, né? Colonizar
em 1532, colonizar o Brasil. Mas aí não deu muito certo. Mas enfim, aí criaram a Capitania Real da Paraíba por conta disso, fizeram um acordo entre os Tabajaras e os potiguaras ficariam na margem esquerda do rio Paraíba e os Tabajaras na margem direita. Só que a guerra continuou até 1585, foi quando exatamente o índio Piragibe, que era o chefe dos Tabajaras, vendo que não ia conseguir ganhar dos potiguaras, certo? Fez um acordo com o Martins Leitão, foi no dia 3 de agosto, fez um acordo com o Martins Leitão, e aí veio João Tavares, com mais de 1000 homens, expulsaram os potiguaras para o Rio Grande do Norte. A chegada de João Tavares aqui foi no dia 5 de agosto. É uma coisa que também precisa ser corrigida, certo? Porque a pedra fundamental, a criação da cidade, foi no dia 4 de novembro, 3 meses depois, né? O dia 5 de agosto foi a chegada de João Tavares para expulsar os potiguaras. Nem sequer o local onde seria erguido o forte ele escolheu. Quer dizer, a gente comemora o aniversário da cidade no dia 5 de agosto, mas está errado. É no dia 4 de novembro que foi colocada a pedra fundamental para construir o forte. Então, isso aí é outra coisa que precisa ser corrigida. Uma outra coisa, como o dia 5 de agosto era o dia de Nossa Senhora das Neves, Nossa Senhora das Neves era uma santa de Portugal que fez nevar na cidade da Itália, então colocaram o primeiro nome de Nossa Senhora das Neves. E colocaram ela também como padroeira da cidade. Na verdade, a padroeira da nossa cidade deveria ser Nossa Senhora da Penha, que era cultuada desde 1517. Então, ou seja, são coisas que seriam necessárias corrigir, que eu acho que agora é até um pouco difícil, né? Então a gente teve, durante 3 anos, foi Nossa Senhora das Neves, o primeiro nome. Depois, Frutuoso Barbosa, em homenagem a Felipe II, né, que era o rei de Portugal e Espanha, que era uma coisa só naquela época, né? Aí colocou Filipe de Nossa Senhora das Neves, passando 46 anos com esse nome. Em 1634 veio a invasão holandesa, passamos 20 anos sob domínio holandês, mudou-se de novo o nome para Frederica, né, em homenagem a Frederic Stark, que era o príncipe de Orange. E aí, com a expulsão dos holandeses, em 1654, voltou a ser o que era, Paraíba, capital Paraíba, né? E aí foram 276 anos com esse nome até que chegou 1930 e houve essa ruptura com a mudança não só do nome, mas da bandeira do Estado. Ou seja, a maior parte da nossa história com o nome de Paraíba, com HY, conta essa disputa no parlamento, né? Ela não foi aprovada logo de cara, essa mudança, essa comoção aí do assassinato de João Pessoa. Não foi. A mudança, a partir da mudança, é necessário entender a história que levaram à mudança, né? Na verdade, João Suassuna era o governador da Paraíba, que era chamado de presidente de província, e naquela época as eleições no Brasil aconteciam normalmente, mas a dos estados eram os partidos que ditavam, né, de certa forma. E aí João Pessoa foi uma ideia de Epitácio Pessoa para reerguer a oligarquia dele. Na verdade, João Suassuna queria colocar Júlio Lira, mas consultou Epitácio. Ele tinha uma consideração grande por Epitácio, porque foram esse pessoal, Oscar Soares, Coronel Zé Pereira, João Suassuna, Aristar Cavalcante, Antônio Massa, que colocaram Epitácio Pessoa no poder. Epitácio Pessoa viveu como presidente da Paraíba de 1915 a 1919, né? E aí, o que é que acontece? Ele se transformou em presidente da República. É necessário saber como foi que ele chegou à presidência. E as pessoas falam, poxa, Epitácio Pessoa é o único paraibano que chegou à presidência. Na verdade, Rodrigues Alves foi eleito presidente do Brasil. Existia aquela política café com leite, tá? Então, Rodrigues Alves foi eleito por São Paulo, só que ele morreu logo em seguida com a gripe espanhola, aquela pandemia da gripe espanhola. E aí ficou uma disputa grande, aí Minas Gerais disse, não, agora é minha vez, não sei o que lá, não, mas o cara nem assumiu, morreu e tal. Aí fizeram uma junta governamentista e, então, para essa eleição, vamos colocar uma pessoa que não seja nem de Minas, nem de São Paulo. E escolheram o nome de Epitácio Pessoa, que inclusive não estava aqui. Epitácio estava morando na França
ele nem sequer votou nele. A eleição foi no dia 13 de abril de 1969. Ele chegou aqui como presidente já em junho ou julho. Já chegou como presidente, nem sequer ele votou nele. Então teve isso aí. Então, quando João Pessoa veio assumir, né, inclusive Ariano Suassuna dizia sempre que foi o maior erro político do pai dele, foi ter acatado o nome de João Pessoa, né, porque foi uma sugestão do próprio Epitácio, então ele respeitou, que originou toda essa guerra de princesa, todas essas disputas todas. Porque João Pessoa chegou aqui, ele governou 1 ano e 9 meses. Ele chegou aqui, ele instituiu logo de cara um imposto de fronteira, né? A gente não tinha porto, então toda a mercadoria vinha de Recife, tá? E dentro do estado ele colocou porteiras, né, de 20 em 20 quilômetros, cobrando, certo? É o pedágio. Quem inventou o pedágio foi João Pessoa. E aí uma escova de dente chegava no sertão com 500% de aumento, entendeu? Isso ele arrecadou bastante para fazer obra e tudo mais. Ele tinha o espírito também de dinheiro, com certeza se ele vivesse mais, talvez fizesse grandes obras, mas isso causou uma disputa grande entre os primos dele, que era João Pessoa de Queiroz, José Pessoa de Queiroz e Francisco Pessoa de Queiroz. Essas três pessoas, irmãos, detinham o comércio de Recife, era dono do Jornal do Comércio e começaram a brigar pelos jornais. E todos eles participaram do governo de Epitácio Pessoa. Francisco Pessoa de Queiroz, por exemplo, era o chefe de gabinete de Epitácio. João Pessoa foi auditor da Marinha, depois chefe do Supremo Militar, né? Então, aí começaram a falar coisas da intimidade deles, sabe? Tipo assim, Francisco, quando você foi naquele dia na casa do tio Pita, você levou aquela prostituta, não sei o que lá. Aí o outro respondia dizendo, falando que ele tinha um caso com o Teodósio. Sabe essas coisas, né? Essa baixaria. Epitácio Pessoa não interferiu, né, nesse processo e acabou que destruiu a família, certo? E depois de 5 meses foram consideradas inconstitucionais todas essas cobranças que ele fazia e logo em seguida veio a eleição presidencial. Nós tínhamos 20 estados na federação, 17, aí foi quando o Washington Luiz mais uma vez quebrou a política do café com leite. Por quê? Ele queria salvar, na verdade, o café de São Paulo. Então ele queria colocar Júlio Prestes. E Antônio Carlos não gostou disso, porque era a vez dele ser o presidente do Brasil. E aí fez um acordo com Getúlio Vargas, às escondidas, no Hotel Glória, no Rio de Janeiro, que se ele quebrasse a política do café com leite, Minas Gerais lançaria ele como candidato a presidente por Rio Grande do Sul. Dos 20 estados da federação, 17 foram apoiar Júlio Prestes. Minas Gerais lançou Getúlio Vargas e a Paraíba ficou em cima do muro, porque Epitácio Pessoa, mais uma vez, tentou provocar um tértios, né? Então ele disse, nem Getúlio Vargas, nem Júlio Prestes, vamos lançar um terceiro nome para que seja de consenso e tal. E o Washington Luiz negou, né? O Washington Luiz não. Então, só depois de uma semana que aí Epitácio pediu para que João Pessoa passasse aquele telegrama, o famoso telegrama do nego, que em nenhum momento tem a palavra escrita nego, tá? E, inclusive, Hélio Silva disse que a maior mentira da história do Brasil é essa palavra, né? E aí foi se acostou, foi ser vice de Getúlio Vargas. Foram para a eleição. Tem um fato aí muito interessante, porque eram 4 candidatos a deputados federais e um candidato a senador. E aí, faltando 12 dias para a eleição, João Pessoa resolveu degolar todos, dizendo que ia renovar o partido, né? Então resolveu tirar Antônio Massa, João Suassuna, que colocou ele, que acatou ele como presidente da Paraíba, né? Oscar Soares, esse pessoal todinho. E aí Zé Pereira disse que não concordava. Mas depois de vários diálogos, terminou concordando. Só que dentro desses 5 tinha um primo dele, Carlos Pessoa. E aí ele disse, vai sair os 4, mas o meu primo vai ficar. Aí foi quando o coronel Zé Pereira disse, não, se ficar o seu primo, a gente não vota em você.
Foi aí que começou a confusão toda que se originou, que terminou na Revolta de Princesa, que foi uma das guerras civis mais violentas que o Brasil teve e que quase ninguém conhece. Infelizmente, quase ninguém conhece. E aí, foi aí que ele fez um documento unipessoal e permaneceu com Carlos Pessoas dentre os candidatos. E aí, Zé Pereira acatou, e aí ele mandou a polícia, né? A pessoa mandou a sua polícia, 850 homens, monitorar a eleição lá no sertão. Então, quando a polícia foi chegando, já foi perseguindo as pessoas, né, que eram perrepistas, né? Colocava X nas casas dos perrepistas e ali eram saqueadas. Enfim, e Zé Pereira, que tinha 300 homens, capangas na fazenda dele, esse exército dele terminou virando mais de 2.000 homens. Por quê? As pessoas que tinham suas casas saqueadas, homens e mulheres que se juntaram. Está explicado, inclusive, naquela música de Luiz Gonzaga, né? Né? Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor, eita pau Pereira, né? Está falando Zé Pereira. Mas enfim, aí essas mulheres foram também para a luta, pegaram armas. Enfim, o exército virou 2.000 pessoas. Como Zé Pereira conhecia bastante a região, ele pegava a polícia de emboscada, né? Pegava a polícia de emboscada. Isso durou quase 6 meses. Em vez, a eleição aconteceu, perderam a eleição, em vez de o Luiz interferir, fazer uma intervenção na Paraíba, deixou para lá. Deixou para lá e a briga continuou até que chegou. Tudo isso que Fuba está dizendo para a gente aqui no livro está bem documentado com matérias do jornal O Norte, Jornal do Comércio, A União, Jornal do Domingo, aqui a União também, várias cartas entre essas personalidades históricas, muito bem documentado o livro aqui do Fuba. Quando aconteceu isso, em vez de o Luiz fazer essa intervenção, deixou para lá. E a guerra só acabou com a morte de uma pessoa. Como foi que aconteceu? Os perrepistas, com medo de serem mortos, muitos deles foram mortos, começaram a sair, foram embora. Para Natal, foram para Recife e tal. João Dantas era um deles. E aí, nesse fuzuê todinho, o Joaquim Dantas, que era o irmão de João Dantas, que há 17 anos não vinha na Paraíba, veio passar férias. E o que é que acontece? Uma pessoa achou que ele estava trazendo armas, alguma coisa desse tipo, prendeu o irmão de João Dantas. E aí foi quando os primos de João Pessoa de Queiroz, Francisco Pessoa de Queiroz e José Pessoa de Queiroz, colocaram o Jornal do Comércio à disposição. João Dantas passou um telegrama pedindo para soltar o irmão, e que acontecesse com ele não se responsabilizar, enfim. E ficou essa briga entre o Jornal e a União, entre João Pessoa e João Dantas. Até que João Pessoa ordenou que o delegado Manuel Moraes fosse à casa de João Dantas e arrombasse, que é a capa do livro, né? Que arrombasse lá a casa e queimar. João Dantas era um advogado conceituadíssimo, tinha, foi sócio, inclusive, de José Américo Almeida, de João da Mata, enfim. E aí tocaram fogo em todos os documentos, os constituintes, os móveis. Tinha lá um cofre, ele arrombou o cofre, mandou arrombar o cofre, e ele lá encontrou documentos pessoais da família, cartas do pai para ele, enfim. E uma pessoa já tinha mandado tocar fogo na fazenda do pai. Então, um parêntese aqui, José Américo é um personagem, uma figura importante nesse nosso processo histórico, desde inclusive da sua curiosidade em pesquisar mais. Isso. Mas me parece no livro que ele ficou com João Pessoa, de certo modo, até o final, né? Ele não saiu. Ficou... Exatamente. Ficou, eu diria até que em cima do mundo. Porque também ele era o chefe de polícia de João Pessoa. Há muitas controvérsias em relação a José Américo, porque muitos, inclusive, dizem que ele queria o poder. Porque, veja bem, tem um fato aí muito interessante, que no dia que ele foi assassinado, teve esse arrombamento na casa dele, arrombaram o cofre, encontraram documentos pessoais dos pais, e cartas íntimas também da namorada, Naide Beris, que era uma pessoa
altamente culta, uma contista, professora, publicava artigos em revistas de Belém do Pará, jornais do Rio de Janeiro, Recife. Então, era uma pessoa que era altamente respeitada. O que é que acontece? João Pessoa expôs todos esses documentos na delegacia de polícia e colocou no jornal que existiam cartas imorais que não poderiam ser publicadas, e aí, mas quem quisesse vê-las poderia estaria exposta lá na delegacia de polícia. Então eram filas intermináveis para ver a intimidade de João Dantas, né, da sua família, enfim, da relação entre ele e Ana de Beiriz e outras coisas mais, enfim. Então foi nesse momento que João Pessoa foi a Recife, no dia 26 de julho. Ele jamais poderia ir a Recife, porque há quem diga, inclusive, que João Pessoa era um suicida, porque ele não poderia ir jamais a Recife, porque o comércio todo de Recife tinha... Uma das matérias aqui traz isso, inclusive. Traz isso. Era suicida. João Pessoa era suicida, exatamente. Era um suicídio, exatamente. Aí, ele não poderia, e ele foi sozinho. Aí tem também aí várias vertentes de jornais, de revistas, de livros que foram publicados e queimados, dizendo que ele foi encontrar com a amante, Cristina Maristana. De fato, ele foi sozinho com o motorista, ele não foi com a comitiva. Ora, uma pessoa que tinha todo esse problema com a cidade, e sozinho para Recife, e saiu uma notinha, ele foi escondido, não era para dizer para ninguém, mas saiu uma notinha pequenininha, que aí tem as línguas mais que diz até que era o próprio José Américo que mandou publicar. Isso a gente não sabe, porque eu nunca vi. Mas saiu lá uma notinha pequenininha dizendo que ele estava indo a Recife visitar o juiz federal Cunha Melo, que era amigo dele. Passou pela joalharia, comprou uma joia, que dizem, alguns jornais dizem que era para a amante, Cristina Maristana. E aí, nesse mesmo dia, o João Dantas estava no bonde, quando viu o jornal União na mão de um sujeito de lado, ele olhou, era a primeira página, contando toda essa história, né? Esculhambando com ele, com a família, dizendo isso aí que estava sendo exposto lá tudinho. Então ele surtou, na verdade surtou, saiu do bonde, pegou o revólver do Augusto Caldas, que era casado com a irmã. O Dantas já estava morando com a irmã em Recife, em Olinda, né? Com medo de ser morto. E aí foi catar João Pessoa, encontrou o carro dele, do governo da Paraíba, lá em frente à Confeitaria Glória, foi até a mesa dele, se identificou, eu sou João Dantas. Uma pessoa estava tomando café com Agamenon Magalhães e caiu dentro dele. E aí se identificou e matou. Então, o que é que acontece aí, de fato? Que a morte de João Pessoa foi explorada, João Pessoa, na verdade, foi explorado por Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand, quando viu aquela morte de João Pessoa, ele disse, está aí a bandeira da revolução. Eles queriam fazer uma revolução que o próprio João Pessoa não queria. Nunca foi a favor de revolução, o próprio João Pessoa. E até porque não houve revolução. A revolução, quando você muda o conceito cultural, econômico, né, de um país, muda toda a sua estrutura. Diz algo assim, né? Eu prefiro perder... Eu prefiro perder, ele diz isso. Ele diz isso. Eu prefiro perder 1000 vezes do que uma revolução. Ele diz isso. Apesar de tudo que fez na disputa com a princesa. Exatamente. Aí o que é que acontece? Assis Chateaubriand embalsamou o corpo dele e saiu de capital em capital do Brasil, fazendo discurso da Aliança Liberal, dizendo que quem tinha morto João Pessoa tinha sido o Washington Luiz, exatamente os perrepistas. Né? E aí provocou uma comoção, né? Não só aqui na Paraíba, mas no Brasil todo, porque ele saiu. Ele foi tão estratégico, Assis Chateaubriand, porque Júlio Prestes já estava na Europa, passando as férias como presidente, estava voltando para assumir. Os dois navios chegaram quase na mesma hora. João Pessoa morto no navio e ele, Júlio Prestes, não entendeu nada, né? Você sabia o que estava acontecendo. Então, aí ele se ajoelhou no caixão, fez aquele negócio todinho, e aí, a partir daí, começaram a arquitetar o golpe. Era a facada que Chateaubriand precisava. A facada que Chateaubriand começaram a matar o general Lavenéria aqui na Paraíba, foi a primeira morte, né? Depois o general lá no Rio Grande do Sul, e aí teve a intervenção de Pernambuco, enfim. E aí fizeram a revolução. Revolução não. Aplicaram o golpe, destituindo o Washington Luiz e colocando Getúlio Vargas no poder, que, diga-se de passagem,
foi a primeira ditadura no Brasil, né? Então, essa comoção fabricada, né, por Assis Chateaubriand fez com que mudasse vários nomes, homenageasse a pessoa em várias ruas no Brasil inteiro, aquela coisa todinha. Fizeram o altar da pátria aqui, mudaram o nome do Palácio do Governo para o Palácio da Redenção, foram várias mudanças. Mas como toda comoção, o tempo vai passando e você você perde um ente querido, primeira semana é sofrível, segunda, terceira, passou um mês, você vai, claro que você está sentindo tal, papá. Até que o padre Zé Coutinho encontrou com o Generino Maciel, que era um deputado de Campina Grande, e começou a convencê-lo a fazer um projeto para mudar o nome e a bandeira do Estado. E aí, acabou que o Generino entrou na onda de Zé Coutinho. Padre Zé Coutinho, ele dominava o povo, porque 74% da população naquela época era paupérrima. Paupérrima. Então, e o Padre Zé Coutinho era aquela pessoa que comandava toda essa pobreza, entendeu? Aí ele disse, eu garanto que eu vou levar a gente para a Assembleia. E levaram o primeiro dia, foi no dia 1º de setembro, fizeram a sessão, os deputados discordaram, não, pelo amor de Deus, já fez homenagem demais e tal, pá. Aí no segundo dia, terceiro dia, até que no quarto dia jogaram ovos os deputados, os caras ficaram com medo, inclusive, de morrerem, né? Porque ainda existia aquele acirramento, né, e consequência da revolta de Princesa, e acabaram que mudaram a bandeira e o nome da capital à força. E tudo isso no meio de um golpe, né? A gente está falando de um golpe, então, de pessoas obrigadas a se ajoelhar, inclusive. Exatamente, as pessoas exatamente, eram obrigadas, fizeram um retrato de João Pessoa do tamanho dele, né, reproduzido o tamanho dele, e era desfilado na capital, e as pessoas eram obrigadas a se ajoelharem quando o retrato passava e tal. Isso tem vários livros contam isso, né? Inclusive esses livros queimados. Então foi uma coisa assim que ficou embutida, ninguém sabia da história, até hoje ninguém sabe da história. Ainda ontem eu estava conversando com a pessoa, disse, você escreveu um livro sobre o Paraíba, foi um chifre de João Pessoa, foi que você botou no livro, chifre de João Pessoa, que chifre? Não teve chifre de João Pessoa. Achava que o chifre de João Dantas, achava que João Pessoa tinha transado com a Anaíde Beriz, olha só que loucura. Quer dizer, então foi uma coisa muito violenta, porque inclusive você teve no lançamento agora de Anaíde Beriz, né? Exatamente falando da história de Anaíde Beriz, que é extremamente importante. Muito importante. Eu acharam bom até você dar uma entrevistada em Valesca, que o livro dela está primoroso, falando a verdadeira história de Anaíde Beriz, porque eu já li vários livros que foram publicados sobre Anaíde Beriz, mas sempre fica na superficialidade, entendeu? Então, esse livro não. Ele resgata realmente a verdadeira história, acaba com aquela história, porque dizia, será que ela foi assassinada ou foi suicídio? Então ela publica as 3 cartas que ela deixou antes de suicidar. Aí não tinha mais condição de viver, porque era a prostituta que fez com que João Pessoa a causadora da morte de João Pessoa, aquela coisa todinha. Ao fim que terminou suicidando-se, né? Infelizmente. Isso foi uma articulação de Américo Falcão, Padre Zé Coutinho, Rita de Cássia, parece que é o nome dela. Um fanatismo, sabe? Inconcebível, né? Mas que na época, causada pela comoção e pela devoção ao nome de João Pessoa, tentaram santificar João Pessoa, inclusive os colégios faziam, né? E todos eles visitavam o altar da pátria, cantavam o hino, né? O próprio hino dizia, João Pessoa, todos nós esperamos um dia, o dia da sua ressurreição, um negócio desse assim, comparando com Jesus Cristo, sabe? Então, os colégios eram obrigados a rezarem no altar da pátria. Existia toda essa coisa que foi realmente fabricada, entendeu? Então, um horror. E ficou embutido isso aqui tudinho. João Dantas foi preso junto com Augusto Caldas, né? Então, mais uma vez, já Carlos Lima, como interventor de Pernambuco, assassinou os dois dentro da cadeia, paulada e etc e tal. Chamou Luiz Pierreg, que era um famoso fotógrafo francês lá, e aí bateu as fotos dele, né? Logo quando chegou em casa, 1 hora depois, 2 horas depois, sei lá, aí Carlos Lima mandou que Luiz Pierreg voltasse
para fotografar os 2 cadáveres na cela. E aí, para sua surpresa, todos eles estavam limpos, tinham de sangue, né? Tiraram o sangue deles, tal, papá, e fizeram o quê? E criaram a história que é o seguinte, que João Dantas tinha morto Augusto Caldas, o cunhado, e depois suicidado. Como todo golpe, né? Como todo golpe, entendeu? A E mudança nas fotos. Essa foi a notícia que veio, que saiu em todo o Brasil, entendeu? E aí, para Anaíde Berizzo foi insuportável. Ela perdeu o amor dela, que é João, entendeu? Depois de ser exposta, depois de levar... Depois de ser exposta, onde ela ia, era perseguida, certo? Onde ela ia era perseguida, então as pessoas chamavam de prostituta. Então ela saiu se mudando de casa em casa, até, aí foi para Recife. E onde ela ia, bicho, encontravam ela. E ameaçavam de morte também, entendeu? Então ela chegou um momento que ela não resistiu mesmo, disse que não dá mais para viver. Então ela fez uma carta para a irmãzinha dela, para a mãe dela e para o chefe de polícia, dizendo tudinho que ia suicidar e já entrou no convento do Bom Pastor já envenenada. E aí foi uma história muito pesada, né? É uma história muito pesada. Infelizmente, a gente tem essa história de peso que as pessoas, os próprios paraibanos não sabem, mas que deveriam saber um pouquinho mais agora, já que os livros que foram mais estão sendo republicados. Isso é bom. Né? Não, e aqui traz muitas referências para quem quiser acessar esses livros, ter as Exatamente. referências bibliográficas aqui. Exatamente. E entender muito da cultura do medo que a gente vê em nossa cidade, Exatamente. principalmente dentro da institucionalidade, né? Tem a ver com essa nossa história. Tem toda a ver, tem toda a ver. Como é que você sente assim, Fubá, de ter uma obra dessa que eu mesmo fiz uma postagem depois que terminei a leitura, foi super compartilhada, as pessoas querem saber onde comprar, como você vê essa procura, esse interesse da cidade, do estado, em conhecer uma história que ela é de grande importância, não só para Paraíba, capital, não só para o estado do Paraíba, mas para o Brasil como todo, a história do Brasil. Exatamente. É a história de um golpe, é o motim de um golpe, né? É uma grande farsa que mobiliza esse golpe. Exatamente. Qual a importância dessa história ser contada, dessa verdade omitida ser revelada para o povo brasileiro? Eu acho que o principal fator é você se voltar às suas próprias raízes, né? Saber de onde é que você vem realmente. Porque no começo do livro eu passei pela própria história da Paraíba, desde 1501, quando a América Vespucci veio a primeira expedição do Brasil depois de Cabral, e até a Revolução de Cuba. Eu acho importante porque, primeiro, desmistifica essa história de revolução. Não foi uma revolução, foi um golpe. Né? E já muitos escritores já falaram, o próprio Fernando Moraes também falou isso, hoje 1930 é realmente considerado como um golpe, tá? Mas o mais importante é saber as consequências e como foi realizado esse golpe. Então, o que nesse livro traz é cada etapa até se chegar ao golpe, né? Então, muita gente não sabe realmente por que João Pessoa foi santificado, como foi, né? Se vê João Pessoa como um grande herói e tal, que foi essa fabricação que foi feita, né? Eu acho, na minha opinião, que ele foi usado. João Pessoa foi bastante usado. Tinha seus desequilíbrios também, mas ele foi muito mais usado do que os desequilibrados. Contra, inclusive, o que ele acreditava e queria. Exatamente, contra o que ele acreditava e queria. Então, acho que o grande sacana da história foi exatamente Assis Chateaubriand e o Padre Zé Coutinho, o Américo Falcão, esse pessoal que fez com que mudasse realmente a história, a nossa própria história. E você fez uma coisa aí, falou uma coisa interessante. Na primeira edição do livro, as pessoas me chibatavam demais, dizendo que eu estava querendo mudar o nome da cidade, a bandeira do estado, né, que eu era vereador na época e tal. Primeiro, nunca foi prerrogativa de você mudar o nome do capital na bandeira do estado, a vereança. Isso aí é uma coisa que é feita na Assembleia. Né? Então, eles focaram sobre isso. Escrever um livro para mudar o nome da cidade, não falaram da história da galera. Então, tanto que aconteceram várias coisas. Uma vez eu fui dar uma palestra na universidade para 60 pessoas convidadas. Eu entrei lá debaixo de vaia mesmo. Então aí o professor disse, olha, eu pedi respeito, vamos escutar o que é que ele vai dizer.
E depois da palestra eu fui aplaudido de pé e todo mundo pediu desculpa. Foi interessante, né? Porque eu também levei o Datafolha, aquelas coisas todinho, mostrando o livro todinho, né? Uma palestra bem interessante. Então, já na segunda edição, as pessoas já se atenaram. Eu recebi muitas desculpas de pessoas, até mesmo de jornalistas, que metiam o cacete. Depois, rapaz, depois que eu li seu livro, me desculpe, é outra história, eu pensava que era outra coisa e tal, papai. Então, uma coisa interessante que está acontecendo nesse livro é que muita gente, eu tenho vendido bastante para o Rio Grande do Sul, para Minas Gerais, para São Paulo, para Rio de Janeiro, que são em Pernambuco. Desse processo político. O centro desse processo político. Uma coisa interessante, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul é para onde eu tenho mais vendido livros. Não é interessante? Não, quer dizer, as pessoas estão, né, querendo saber a verdadeira história do golpe de 1930. E precisa chegar nas escolas. Precisa. Principalmente em um período de ataque à democracia, em um período de crescente e, espero eu, que decadente ultradireita no nosso país. Um livro como esse, ele é extremamente atual. Exatamente. Para entender a nossa história e impedir que se repita golpes como esse. Eu concordo plenamente. O lugar dele deve ser a escola. Mas exige um processo aí muito grande, né, de disputa ainda desse poder que aconteceu em 30 até hoje, bicho. Até hoje existe um ranço, uma briga política entre liberais e perrepistas que é inconcebível, né? No mundo atual, 91 anos depois, você está discutindo isso. Eu acho que a história, ela aparece, a verdade sempre vai aparecer. Pode demorar, mas ela aparece sempre. Pode demorar um século, mas aparece. Mas eu acho importante isso aí. Engraçado que eu fiz o lançamento do livro em São Paulo e a Secretaria de Cultura lá comprou 80 livros para colocar em cada biblioteca. Olha só, e aqui a gente não tem isso. No que depender da gente, a verdade vai ser revelada. É isso. Obrigado, Tado. Obrigado pela atenção. Você entrou de intruso aqui, ó. Sempre bem-vindo, sempre carinhoso, chega junto, a gente tá por aqui. Mas fica o espaço aberto para você poder se despedir aí pro eu que agradeço, muito bom estar participando, a gente tá contando, batendo esse papo maravilhoso. E a gente também está esclarecendo um pouco da nossa história. Muita gente não sabe ainda, muita gente mesmo, eu digo muita gente mesmo. Então, eu acho que o processo hoje já é bem diferente, as pessoas já têm o interesse de ler, entendeu? Já existe uma procura maior de pessoas intelectuais, de professores da própria história, que tinha uma resistência muito grande porque você estava quebrando a história escrita pelos vitoriosos, né? Então tudo isso eu acho que vale a pena e um espaço desse que você está oferecendo aqui só vai enaltecer e engrandecer essa luta que será sempre eterna, né? É isso. Então, vocês puderam conhecer um pouco mais de Fuba, né? Que além de um importante ativista cultural, fundador das Muriçocas de Miramar, também traz uma história importante da nossa cidade. Se você quiser conhecer, inclusive, sobre as Muriçocas do Mar, tem o Muriçocas do Miramar. Se você quiser conhecer também sobre as Muriçocas do Miramar um pouco mais, tem um episódio do meu podcast, Somos Poesias e Debates, que eu conversei com o Conversamos, foi. Está lá à disposição e nós vamos estar aqui sempre para conversar sobre a verdade, principalmente em tempos tão duros como esse. Vai lá, conhece o livro, adquira e vamos conhecer mais sobre a nossa realidade e poder, de forma coletiva, transformá-la. Até mais. Valeu, meu irmão. Valeu. Tô com Tássio. Tô na luta. 50-13.